CBN Agro, com Éder Campos. CBN Agro ao vivo para todo o Mato Grosso do Sul e para todo o mundo através da Rede Mundial de Computadores, transmissão também pelo Facebook, transmissão também pelo YouTube. A Rádio CBN transmite sua programação ao vivo. Hoje, que dia que é hoje, hein, gente? Tá errado essa data aqui. A 3 hoje, de abril já? Eu tô pensando que está no final de março ainda. A gente está no dia 3 de abril de 2021. São 8 horas mais 7 minutos. Como o tempo passa e a gente não percebe. Quanta coisa aconteceu do início do ano para cá, do ano passado para cá. Quantas coisas, né, vem acontecendo que vem impactando e mudando o comportamento do mundo. Olha, você pode então acompanhar a gente pela Rede Mundial de Computadores. Eu estou chegando agora lá no Facebook, também da Rádio CBN, porque eu vou compartilhar no meu perfil. Vamos lá, CBN Campo Grande 93.7. Ao vivo, eu vou compartilhar no perfil do Éder Campos, tá certo? Vai lá no meu perfil também, Éder Campos, para que você possa acompanhar a transmissão do programa de hoje. E hoje, nós vamos falar sobre um tema muito gostoso e importante. Por que gostoso? Porque é um tema que ele é sustentável. Ele tem a ver com a sustentabilidade na produção agropecuária. E eu, para falar desse assunto, eu estou recebendo aqui o Hamilton Rondon. O Hamilton Rondon é do INPEV, o Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias. Além de ser um profissional do setor, Hamilton é meu amigo. E é bom recebê-lo aqui, Hamilton. Tudo bem? Bom dia. Bom dia, tudo bem? Agradeço a CBN, a equipe, num sábado de manhã aí. Obrigado, gurizada. Você está bem, Hamilton? Bem, né? Tranquilo? Como é que tá passando e suportando essa questão aí da pandemia? Todos os cuidados possíveis e inimagináveis, tem que passar, né? É um momento. Devia estar escrito em algum lugar isso aí, que a gente ia passar isso aí. Minha família está bem também? Tudo bem, tranquilo? Tudo bem, que bom, né, rapaz? Bom, Hamilton, quanto tempo que eu te conheço? Hein? Acho que já vai lá uns quase 20 anos, né? 20 anos, Uns 20 anos. Hamilton é engenheiro agrônomo? Isso. Formado aqui no MS? Não, sou formado em Taubaté, no estado de São Paulo. Família nossa é de Corumbá, né? Esse Rondon aí lá de Corumbá. Formei e vim embora. Trabalhei numa cooperativa em São Gabriel, que tinha lá a Cotriza. O estado era dividido no início dos anos 80 em duas grandes cooperativas. Quando a gente fala em Rondon, a gente lembra do Marechal Rondon, que desbravou o Centro-Oeste. É dessa família aí? É desse aí? Isso. É do comandante? É, do comandante. Que veio abrindo aqui o Centro-Oeste brasileiro. Inclusive, Hamilton, não tem nada a ver com o nosso tema hoje, né? Mas grande parte da abertura do Centro-Oeste brasileiro deve-se ao Marechal Rondon, né? Centro-Oeste e Norte, né? E Norte. Recentemente, não tem 50 anos, 60 anos, descobriu-se um forte da Beira, que ele construiu, ele achou um forte nas beiras do rio Guaporé, em Rondônia. Era um forte que o fundador da província do Mato Grosso, né, Luiz Albuquerque Lins e Silva, tinha feito esse forte para a Guerra do Paraguai e da Bolívia, e o Marechal Rondon achou esse forte, 70 anos, mais ou menos, atrás. Todas as vezes que eu saio do Mato Grosso do Sul, porque eu sou paulista, né? Eu sou ali bem pertinho aqui, sou da divisa aqui, do Mato Grosso do Sul. Mas todas as vezes que eu saio para visitar a família e venho olhando as linhas de transmissão de energia, é inevitável lembrar do Rondon. É inevitável lembrar dele, viu? Porque essa abertura para cá do Centro-Oeste e o crescimento tem muito a ver com o trabalho que ele fez. Ao mesmo tempo, a gente também tem que pensar que se ele fez essa abertura do Centro-Oeste, logo o agronegócio também deve muito ao Marechal Rondon, né? Ele abriu, né, para que outras populações, não só as ribeirinhas e as populações locais, pudessem trabalhar, que ele acabou abrindo para outros povos brasileiros. Maravilha. Bom, nosso tema de hoje é o destino correto de embalagens vazias de agroquímicos ou de defensivos agrícolas. Estou falando em letras garrafais por razões que a gente vai abordar aqui no programa, né? Hamilton, primeiro eu te agradecer mais uma vez, né? Para a gente começar o programa efetivamente. Muito obrigado pela disposição de ter aceito o convite, mesmo porque essa entrevista foi provocada por conta de que essa semana nós tivemos aqui uma notícia, né, nos nossos boletins, que o governo do estado, juntamente com duas entidades, uma as quais a INPEV, estão realizando uma ação de conscientização
de recolhimento de embalagens vazias. É isso? Junto aos pequenos agricultores familiares aí. Nós, o INPEV, o IAGRO e a ANDAV, que é a Associação Nacional de Defesa Vegetal. Nós estamos, cada um na sua área, trabalhando para que a gente consiga conscientizar e recuperar essa embalagem que está na mão do pequeno produtor, do agricultor familiar. Tá, nós vamos falar agora de números, inclusive, sobre essa questão de devolver embalagem, por que devolver, como devolver, momento em que a gente está vivendo, que é a questão da pandemia, quais são as ações que vocês estão promovendo para que isso facilite a vida de todo mundo, né? Mas antes da gente falar sobre esse tema, você viu que eu comecei falando em letras garrafais, agroquímicos e defensivos agrícolas. Comumente a gente ouve, inclusive você já me alertou que na lei está escrito, né? Agrotóxicos, né? Os agrotóxicos. Nos últimos anos, essa palavra ganhou notoriedade e ela ficou muito contrária à produção agropecuária, porque pessoas que talvez são contrários ao uso começaram a colocar na mídia informações, em especial nas redes sociais, que o agrotóxico é algo maléfico. Claro que ele é. Para o ser humano ele é mesmo, né? Se tiver o contato, a ingestão disso, ou aspiração, vai fazer mal mesmo, como qualquer outro produto químico que faz mal, né? Mas aí havia uma discussão em Brasília para que mudasse essa nomenclatura ou essa designação de agrotóxicos para agroquímicos ou defensivos agrícolas. Essa lei passou? Não, ainda não. Está em discussão ainda lá. Tá no prelo ainda, vai demorar um pouquinho. Então ainda. permanece agrotóxicos ainda. Então não é errado falar. Não é. Às vezes é ofensivo, mas não é errado. Né? As pessoas... nós já estamos acostumados. A gente trabalha junto, companheiro com o pessoal dos órgãos de fiscalização do Mato Grosso do Sul, o que é o IAGRO, que é o grande companheiro nosso, né? O programa começou aqui em 1997, com a participação intensa do IAGRO, na época de um cara que é até seu amigo, bastante seu amigo, que é o Tom, que lá em Brasileiro, o presidente do IAGRO, e ele e o Celso Martins, hoje na Delegacia Federal da Agricultura, superintendência, né? Começamos o trabalho em 97 aqui no estado. Eu, como engenheiro agrônomo, eles me contrataram para trabalhar. Depois virou INPEV, e aí eu virei funcionário do INPEV. INPEV é um órgão governamental? Não, é uma organização ligada aos fabricantes de defensivos. Não é um órgão do governo? Não é um órgão do governo. É uma entidade ligada aos produtores de defensivos. De defensivos, isso. E ela foi criada como entidade gestora de todo o sistema Campo Limpo. Sistema Campo Limpo é um programa de vocês de recolhimento de embalagens vazias. Vamos falar sobre ele também. Mas só voltando à questão ainda do agroquímicos, agrotóxicos ou defensivos agrícolas, a gente tem que ressaltar que o nome agrotóxico ele só tem essa designação por conta do mal que faz ao ser humano, não pelo uso, a aplicação na planta e depois o consumo, né, do alimento. Na aplicação que ele é tóxico, né? Se não tiver os cuidados necessários, usar os EPIs. É isso? EPIs, né? Isso. Na realidade, qualquer atividade que você vai fazer, seja no campo, seja aqui, por exemplo, isso aqui hoje é um EPI, é um equipamento de proteção individual. A máscara, né? A máscara é um EPI, né? Dado a situação que nós estamos passando. O cinto de segurança é um EPI. Então, no caso da aplicação dos defensivos agrícolas, é a mesma coisa. Você também tem que ter um EPI, porque a manipulação, a hora da pulverização, isso tudo geram cuidados que o produtor tem que ter e quem aplica também. Então, por isso que a gente sempre recomenda, os agrônomos que trabalham mais especificamente com isso, e os técnicos agrícolas recomendam o uso intensivo de EPI. Maravilha. Bom, eu já ouvi tanta coisa sobre o uso de agroquímicos na produção, inclusive a última que eu vi é o seguinte: quando você comprar o produto, o alimento, leva para casa, põe na água com vinagre que tira o excesso de agroquímico. Verdade? Não. Você já ouviu essa? Já ouviu essa? Já tem inúmeras, né? Dessa aí é uma das. Na realidade é o seguinte, ele tem um período de carência, né? O produto. E se respeitando-se esse produto, chegou na tua casa, você vai lavar como qualquer outra coisa que você traz da rua. Não tem essa história de passar vinagre, não. Por exemplo, algumas culturas, morango usa defensivo? Usa.
Mas se você respeita, se quem aplicou, respeitou o período de carência, chegando na sua casa, você vai só lavar ele como e consumir. Pronto. É que tem muita história, em especial na internet, sobre essa questão do excesso de agroquímicos nos alimentos, o que confunde o consumidor. Isso é muito ruim, né? Eu que tenho netinho, tem muita lenda, igual o Saci Pererê, né? Então, a gente tem que passar por cima disso. O produtor rural brasileiro hoje, os números mostram, né, nós vamos falar de número depois, mostram como o produtor rural brasileiro tem feito a parte dele, seja em grandes culturas, seja em pequenas culturas, seja o agricultor familiar, seja o agricultor empresarial, né, que na verdade todos são agricultores, e tem feito muito bem a sua parte. O que nós temos que brigar é abrir mercado no mundo, é outra... De modo geral, o produtor rural brasileiro, então, é consciente sobre o uso dos agroquímicos. Hoje, tanto que o maior exemplo disso é que o Brasil é referência na destinação final de embalagem, não é o INPEV, é a junção de todos os parceiros. Aí é o produtor que faz a parte dele, é o IAGRO que faz a parte dele. E aí o produtor rural é o que mais devolve hoje. Por que ele vai ficar com essa embalagem lá, por exemplo? Por que ele vai desmatar uma nascente dele? Se ele vai precisar dessa água depois. Então tem umas coisas que falam... Que são historinhas da carochinha, né? Não é? O cara quer preservar a fazenda dele. O produtor rural brasileiro, de modo geral, ele é conservacionista, né? Ele preserva. O que tem aí é muita história contada. Claro que no saco de batata... Tem sempre uma batata podre? Tem. Tem gente que faz coisa errada? Tem, claro que tem, né? Mas não podemos julgar o produtor, de modo geral, que os produtores são irresponsáveis. Isso não é verdade. Agora me diz uma coisa, você como agrônomo, hoje nós temos um mundo muito populoso. O mundo hoje tem uma população muito grande. E a previsão é que o mundo tenha ainda mais até 2050. Nós chegamos aí talvez a 9 milhões de pessoas. Bilhões, perdão. A 9 bilhões de pessoas. Essa é a mesma conta? Essa. 9 bilhões em 2050. Outro dia também vi uma informação de que o mundo vai ter que produzir, né, desde o ano retrasado passado, 40% mais alimentos para poder sustentar essa população crescente. A pergunta é, sem agroquímicos, é possível produzir para tanta gente? É difícil, hein? É difícil. É difícil, é quase impossível você produzir alimento nessa escala. Não é só para as pessoas, porque você vai ter também as proteínas, né? Suína, bovina, que também... Precisa do grão. Precisa do grão. Do milho, da soja. Da soja, da ração. Então, é muita gente. Alguns países, por exemplo, já estão... a própria história da China toda aí, mas a China, por exemplo, ela já produz o próprio milho. 90% do milho ela produz lá, é dela. O que ela compra hoje do mundo é a soja. Isso recentemente os dados que o Mendonça de Barros, aquele economista, nos passou. Então, produzir para 9 bilhões de pessoas vai dar trabalhinho para os produtores, e o Brasil é a grande fronteira agrícola, né? Porque nós temos quantidade e qualidade, como a gente produz mais por unidade diária. Nós produzimos mais por hectare. Na década de 80, a gente produzia aí bem 20 sacos por hectare. Hoje a gente está produzindo 70 sacos por hectare. E é bom lembrarmos também, eu já falei isso várias vezes no programa, que o Brasil saiu de importador de alimentos para produtor de alimentos, né? E não há muito tempo. A gente está falando em coisas de década de 60, 70, um pouco, talvez por aí, o Brasil era importador de alimentos. Hoje não. O país, com a evolução que nós tivemos na tecnologia, nas pesquisas, e aí graças à Embrapa e outros órgãos de pesquisas que nós temos, eu lembro sempre da Embrapa porque é que está mais pontual, mas tem outros órgãos e empresas privadas também que ajudaram nessa mudança de cenário brasileiro, saindo de importador para exportador de alimentos, Hamilton. Nessas grandes culturas, hoje a gente é exportador, né? E o produtor brasileiro hoje faz medo, né? Tanto que a gente passou agora, ano passado, os Estados Unidos na soja, no milho ainda não, mas o produtor, em outras culturas, na produção de carne, hoje o Brasil é o top. Nós sabemos produzir com um custo baixo, né? E isso causa um pouco de preocupação
em produtores de outros países. A exceção do trigo, que a gente não é autossuficiente, o resto das outras grandes culturas a gente consegue produzir. Produzir alimentos. Bom, então, resumindo, se não tivermos uso de defensivos agrícolas, a gente não teria tanta capacidade de ser o maior celeiro do mundo. Dificilmente. Ok. Bom, a questão é que nós precisamos produzir, nós precisamos comer, e a prova maior disso a gente tem agora nesse período de pandemia, né, que começou ano passado, que fez um ano agora, o quanto as pessoas ficaram preocupadas, né, com a falta de alimentos, e o setor rural respondeu. E a gente vai falar depois, no intervalo comercial, sobre o uso do agroquímico, das embalagens que são utilizadas para levar, né, o produto até a fazenda, e depois o que fazer com essas embalagens. Nós vamos saber depois do intervalo comercial. Okay. De volta ao CBN Agro deste sábado, dia 3 de abril de 2021. Hoje conversando com Hamilton Rondon, ele que é do INPEV, Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias. E o nosso tema é o destino correto de embalagens vazias de agroquímicos. E para isso o INPEV está aí, para ajudar o produtor a recolher as embalagens que são levadas ao campo, utilizadas com os agroquímicos, e depois tem que dar um fim nessas embalagens. E aí, Hamilton, vamos começar o nosso bate-papo sobre o tema de hoje, né? Primeira pergunta. A gente viu que do ano passado para cá, tudo teve que ser readaptado ou adaptado às condições por conta da Covid-19. O recolhimento requer movimento de pessoas, leve e traz. O que vocês fizeram aí como ação para poder, claro que, ajudar nessa questão aí do coronavírus, aí para combater o coronavírus? Primeiro, né, nós inicialmente, as unidades de recebimento, elas já tinham e têm um trabalho diferenciado em relação ao uso de equipamentos individuais. Então, todo colaborador, todo funcionário de uma unidade de recebimento, ele já trabalha lá com sua máscara, com sua luva, desde antes de pandemia, desde que começamos a trabalhar com isso. E aí, na pandemia, a gente criou alguns critérios de que o caminhoneiro que vai devolver, ele fique dentro da cabine dele. Se ele precisar sair, ele tem um lugar onde ele possa lavar as mãos, usar o álcool, fornecer uma máscara para ele caso ele não tenha. Então o contato é mínimo e a gente só recebe um caminhão por vez. Se tiver, por exemplo, 2 ou 3 caminhões para receber numa manhã, os 2 esperam lá fora, entra um, descarrega e vai embora. Esse que entrou é como se fosse um drive-thru. Já é assim? Já era. Antes mesmo de pandemia? Antes até a gente deixava os caminhões entrarem. Mas agora a gente não deixa justamente para minimizar, que daí não faz a rodinha, né? Entendi. Evitar a concentração de pessoas. Então, assim, porque você tem 3 caminhões, já virava a rodinha, os caminhoneiros ficavam conversando quando era descarregada a embalagem. Então a gente evita a rodinha e orienta e solicita que quem está levando a carga, o caminhoneiro, fique dentro da cabine. Bom, vocês têm aí vários programas, né, para ajudar o produtor rural. Em especial, agora nós falamos sobre essa ação do governo do estado, através da IAGRO, através do INPEV e através da ANDAV, Associação Brasileira dos Produtores de Defensivos Agrícolas, né? Para trazer mais educação aos pequenos produtores, aos pequenos. Ou o que acontece em termos de consciência? Os produtores pequenos, eles têm menos acesso à informação ou eles têm menos capacidade de devolver essa embalagem? Os dois, porque às vezes a locomoção demora um pouco. Então você pega um produtor lá da região de Itamaraty, não é e a unidade é lá em Sangapuitã, a unidade dá uns 45, 50 quilômetros. Então não é todo ano que ele vai lá para o lado de Sangapuitã. Então a gente faz uma ação, principalmente no caso específico da fazenda de Itamaraty, no distrito de Itamaraty hoje, né? E levar os caminhões para atender esse agricultor familiar lá da Itamaraty. Os caminhões são do INPEV? Não, os caminhões são da parceria entre os revendedores e o INPEV. Quem paga esses caminhões são os revendedores. As lojas que vendem os insumos aqui na cidade, é isso? Isso. Por exemplo, município de Nova Andradina não tem unidade de recebimento. Mas para atender o pequeno produtor lá, se juntam-se as cooperativas e as revendas daquela região e marca tal dia, nós vamos encostar um caminhão aqui, vocês venham devolver sua embalagem. Então é o que acontece para atender esse pequeno, porque o grande tem 8 unidades no estado, mais outras menores, que a gente chama central e postos,
são 15 unidades no total. O produtor médio, grande, esse que vai devolver acima de uma F4000, vai devolver um caminhão, uma carreta, um bitrem, ele tem condição de levar. Então o cara sai lá de Bonito, ele tem condição de devolver em Maracaju, 150 quilômetros. Esse não é o problema. O problema é o pequeno produtor de Bonito, o agricultor familiar, esse sim. Aí a gente faz essa ação que é justamente para aquele, por exemplo, Corumbá. A gente está planejando, porque Corumbá não é um grande consumidor de agrotóxicos, de defensivo agrícola, mas vai se juntando. Então, provavelmente esse ano a gente ainda vai fazer uma ação lá em Corumbá para que o produtor venha devolver. Porque são vários assentamentos e a gente quer, com o Iago, a gente está planejando o que nós vamos fazer lá. Entendi. Como nós vamos fazer. Porque o cara, como não tem unidade lá e o uso é pequeno, mas junta-se uma, duas embalagens, o outro junta duas, três, a gente quer ir lá buscar essa embalagem. Claro. Bom, existe uma forma de devolver a embalagem. Não é só pegar depois do uso, colocar, fechar com a tampa e colocar ali e entregar. Tem que fazer uma tríplice lavagem. É assim, bem rapidinho. Deixa eu tomar seu tempo aqui. Não, o tempo é seu, vamos lá. O legislador, depois de um projeto piloto que foi feito com a Associação dos Agrônomos, com os revendedores, os fabricantes, lá no começo dos anos 90, a lei é de 2000. Aí, essa lei foi muito bem planejada, pensada, com o intuito de dar certo. Que era, agricultor, você tem que fazer o quê? Você tem que lavar suas embalagens no momento em que você está usando, devolver essa água no próprio tanque pulverizador e guardar essa embalagem. Revendedor, cooperativa, você tem que criar um local para devolver. Fabricante, você tem que te retirar desses locais e dar um destino adequadamente correto. Pronto. Então, todo mundo, agricultor, revendedor, cooperativa e fabricante, tem a sua obrigação. Então, uma das obrigações do produtor é fazer com que ele lave essa embalagem no momento em que ele está usando e aí, consequentemente, ele usa 100% do produto, né? Não perde dinheiro, porque se você lembrar que se você deixar resíduo lá, você está perdendo dinheiro e esse negócio não é barato. A maioria dos produtos são multiplicados em água, né? Sim, o produto tem que diluir em água. Diluir em água, né? E aí essa última lavagem também é uma forma de economizar chacoalha 3 vezes e utiliza novamente, né? Utiliza. Tá pronto aí, repórter CBN? 2 minutinhos? Tá, em 2 minutos então nós teremos o repórter CBN. Enquanto isso eu vou conversando aqui com o Hamilton Rondon, do INPEV, a gente falando sobre esse destino das embalagens vazias. De modo geral, o pequeno produtor recebe muito bem essas informações, recebem bem o INPEV? Recebe. O pequeno produtor hoje, ele também não quer reutilizar essa embalagem. Ele já entendeu que essa embalagem não tem fazer o que ela só vai tomar espaço dele lá no campo, né? Então ele quer devolver. Também Ele não pode reutilizar dentro em casa, para colocar água, para colocar um produto. Ele tem essa consciência, né? Ele tem essa consciência. Não pode reutilizar. Olha, eu tenho curiosidade para saber, né? E a gente vai saber depois do repórter CBN, o que é feito com essas embalagens depois de recolhidas. Se elas são reutilizadas, de que forma são reutilizadas, se são incineradas, né? Qual é o destino dela após o recebimento lá na fazenda, depois que chega aqui no INPEV, para onde elas vão. Mas a gente não vai ter tempo para discorrer esse assunto, porque ele vai ser um pouquinho mais extenso, porque nós vamos para o repórter CBN em menos de 1 minuto. Enquanto isso, a gente vai só trocando aqui algumas informações. O Hamilton passou para mim aqui o sistema Campo Limpo, né? É um programa brasileiro de logística reversa de embalagens vazias e sobras pós-consumo de defensivos agrícolas. É um programa que existe para receber de volta as embalagens. É o que a gente está abordando aqui agora. A entidade gestora, 100 empresas fabricantes no Brasil estão ligadas nessa instituição, é isso? É o INPEV. É o INPEV. O INPEV é a entidade gestora. Tá, ela é ok, mas são 100 empresas fabricantes que são afiliadas ao INPEV. Inclusive a Petrobras, tá? Oi? Inclusive a Petrobras. Aí, maravilha. Inclusive, porque ela produz também defensivos também. Ela produz uma coisa que é caracterizada como defensivo. Tá. Além de insumos, né? Também para o aumento de produtividade. São presentes em 26 estados, né? O INPEV está em 26 estados, mais o Distrito Federal. Legal. A gente volta daqui a pouquinho, então, depois do repórter CBN. Legal, de volta. E foi bem rápido hoje o repórter CBN. Enquanto isso, eu conversava aqui com o Hamilton Rondon e eu percebo que ele tem uma paixão por onde nasceu, que é Corumbá.
lá de Corumbá. A gente estava conversando aqui sobre a cidade, e aí eu expressei o seguinte: eu só estive uma única vez em Corumbá e eu fui porque eu queria muito conhecer Corumbá. Tinha uma vontade enorme de conhecer, tive a oportunidade de ir com a minha esposa uma vez e confesso que eu esperava ver uma cidade preservada historicamente. Não vi isso. Não acho que a culpa é da prefeitura, não acho que a culpa é de alguma pessoa específica, mas eu vejo que poderia ter uma força grande entre o governo federal, estadual e prefeitura municipal para a preservação do patrimônio cultural que é Corumbá, viu, Hamilton? É patrimônio histórico e cultural, né? É histórico e cultural. Mais histórico, eu ia falar, mas histórico. Mas o cultural também, porque você tem lá viola de coxa, você tem algumas coisas que vem da cultura do homem pantaneiro. Né? Aquelas casas portuguesas, né, de portas altas, né, bem trabalhadas na estrutura. Eu fiquei um pouco decepcionado, confesso assim, porque eu esperava que houvesse um sentimento, um cuidado muito grande para a história de Corumbá, viu? Uma cidade importante não só para o Mato Grosso do Sul, uma cidade que é importante para a história do Brasil. Para a história do Brasil, para a história militarmente também, né? Porque a gente tem a Marinha lá, tem o Exército cuidando toda essa nossa fronteira aí. Corumbá passou uns anos esquecidos. Aí fazer um apelo aqui então para o poder público, né? A olhar para Corumbá, porque eu tinha uma vontade de conheci e fiquei decepcionado, né, quando eu vi que não há preservação ali, viu? Falta um pouco de entendimento sobre a história do povo do Mato Grosso do Sul e do Brasil. Viu? Teve. Não sei como é que tá, porque isso já faz uns 4 anos que eu estive lá. Não sei se mudou alguma coisa. Não mudou muito, não. Não Mudou muito, não. Uma pena. Bom, vamos para frente, voltar no nosso tema aqui. Nosso tema é o recolhimento de embalagens vazias, e nós falávamos sobre números, né? O INPEV está presente em 26 estados e Distrito Federal, é isso? Isso. São 260 associações de revendas e cooperativas que trabalham em conjunto com o INPEV. No Brasil todo, isso, né? No Brasil. Esses são números brasileiros. Tá, são 10 recicladoras parceiras e incineradoras. Propriedades agrícolas atendidas, 1.800.000, de acordo com o Censo Agrícola 2017. Isso o Brasil todo, a gente está falando, isso, né? O Brasil todo. O que é URIS? Unidade de recebimento? Ah, tá, 400 unidades no Brasil. Para quem está nos escutando e é de uma área diferente, as nossas unidades de recebimento, porque a gente recebe a embalagem, né? Muita gente fala, recolhimento. Não, a gente recebe, dado a lei, que cada um tem a sua responsabilidade, a unidade é de recebimento. Seria algo como nós temos na área urbana os ecopontos, que você vai devolver a tua embalagem que você tem ali, principalmente a reciclar. Tem os postos de recebimento. Isso. Aí depois manda para uma central. Certo. Para compactar esse material e seguir para o destino final, que seja reciclar ou incinerar. Tá. Você tem números aí de recolhimento? Para você ter uma ideia, assim, quando a gente estava falando em referência, que o Brasil é referência na agricultura, também na devolução de embalagens, hoje nós recolhemos destinamos corretamente 94%. Do que vai para o campo, a gente destina corretamente. Desses 94%, também 94% é reciclável e 6% é incinerado. Tem algumas embalagens que realmente não são passíveis de ser reciclagem, que principalmente com as culturas da soja, são os tratamentos de semente. Mas falando já em números do Mato Grosso do Sul, nós começamos aí em 2002 com 308 toneladas e hoje a gente está perto das 4.000 toneladas no estado de Mato Grosso do Sul. O Brasil, nós já passamos de 2000 para cá de 600.000 toneladas. Então você veja bem, nós tínhamos menos unidades em 2002, nós tínhamos 6 unidades grandes. Onde nós estamos? E hoje a gente tem 8 unidades grandes, que nós chamamos de centrais. Na época nós tínhamos. Hoje a gente tem Campo Grande, Chapadão do Sul, Dourados, Maracaju, Naviraí, Ponta Porã, Rio Brilhante e São Gabriel. Quer dizer, os polos agrícolas nós estamos, seja como unidade central ou unidades pequenas, como se nós temos lá em Três Lagoas, é uma pequena, é o posto. Carapó é um posto, Laguna Carapã é um posto, Aramoreira, Amambai, Fátima do Sul, são unidades postos. Mas voltando, fazendo essa relação com os números. Então,
significou que ao longo desses anos, de 2002 para cá, mesmo a gente disponibilizando todas essas unidades, também o produtor atendeu ao chamado, porque ele foi devolver essas embalagens. Fosse no modelo central, seja fosse no modelo do posto. E aí a gente saiu lá de 308 para quase 4.000 toneladas. Maravilha, estou aqui dando uma verificada no nosso Facebook, na transmissão, muita gente acompanhando, viu, Hamilton? Legal. Eliane de Oliveira Felten, muito bom. Opinião profissional, muito bom. Abraço, Eliane, muito obrigado. A Clariane Maximovic, também acompanhando a gente aqui, muito obrigado, Clariane. E outras pessoas acompanhando a gente aqui. Geraldo Zanlucci, um abração para você, muito bom dia, muito obrigado. Abraço para você também. Adriano Augusto também, muito obrigado. Muita gente acompanhando a gente pelo Facebook nesse momento. Bom, voltando então nas unidades que nós temos aqui. Aqui no estado, com certeza, onde vocês têm maior concentração de embalagens e também, claro, de postos de recebimento, são as regiões onde se produz mais grãos, né? Isso. Região aqui do sul do estado, Maracaju, Dourados e Chapadão do Sul, né? Isso, Então Ponta Porã também cresce. Ponta Porã também, muito grande a produção de grãos ali. Que agora pegou aquele Cone Sul ali de Arão Moreira e Amambai, né? Que cresceu à medida que vai crescendo as áreas plantadas, o IPEV vai marcando presença, né? Não tem jeito. Maravilha. Bom, educação ambiental. A gente tem que pensar nesse tema, porque eu vejo que a educação é fundamental para tudo, inclusive para o campo. Vocês têm um programa de educação ambiental? A gente tem um programa que chama PEA, Programa de Educação Ambiental, que a gente atinge principalmente os alunos do ensino fundamental do 4º e 5º ano, que é justamente para que ele consiga mudar, né, a cabeça dos pais, porque quem muda a cabeça de alguns adultos, um ex-ministro da Saúde falou que você não muda a cabeça de uma determinada faixa etária, você só muda através dos filhos pequenos. O cinto de segurança no Brasil dados de pesquisa que o uso só foi intensificado não só pela legislação, mas porque os filhos também começaram a cobrar dos pais o uso dessa ferramenta. Então a mesma coisa a gente faz com as crianças, para que também eles cobrem dos seus pais o uso correto dos defensivos. Explique também, a gente faz o trabalho muito na zona urbana com essas escolas e mostra, né, que o que o produtor está fazendo também. É interessante, e esse ano a gente está firme de pé aí para continuar o programa, mesmo remotamente, tá? Maravilha. O pé não vai funcionar, o programa de educação ambiental esse ano vai estar funcionando mesmo que não tenha o contato presencial, porque várias escolas, quer dizer, sua maioria esse ano é online. Então a gente está também fazendo uma programação para atender esse modelo de 2020 e 2021. Hamilton, tem pergunta para você aqui, viu? Pelo Facebook. A Clariane Maximovic, ela pergunta o seguinte: gostaria de tirar uma dúvida. Qual a responsabilidade do produtor? Sou agrônoma e tenho visto algumas solicitações das centrais de recebimento exigindo do produtor. Por exemplo, separar tampas, dobrar caixas. Outra questão ocorre no campo, que algumas embalagens não são corretamente lavadas e as centrais devolvem ao produtor. Boas perguntas. Vamos lá por partes. Ela continua aqui, só um minutinho, ó. Ela mandou mais uma continuação aqui agora. Embalagens que não foram corretamente lavadas e as embalagens de tratamento de sementes muitas vezes não são recebidas pelas centrais, devolvem para o produtor. Não deveriam ser recebidas e encaminhadas para incineração? É lógico, advertindo o produtor que não lava corretamente? Bom, então vamos do final para o começo. Então vamos. Essa questão das embalagens de tratamento de semente, realmente elas não precisam ser lavadas, porque elas já vão direto para lá. Então, se não está acontecendo isso, de não estar recebendo, está errado. Tem que receber. A embalagem entrou dentro de uma unidade de recebimento, ela tem que ser recebida, seja em qual condição ela esteja. Por que eu falo isso? Porque tem umas embalagens que são laváveis e não foram lavadas, ok. Mas as que não são laváveis, que é o caso que ela falou, que o tratamento de semente não precisa ser lavado, nós precisamos receber e pronto. Agora, a que era lavável e que não foi lavada, esta é anotada no recibo do produtor, que ele devolveu X embalagens em desconformidade com a lei.
Então eu espero ter respondido isso. A embalagem chegou lá, não sai da unidade, tem que ser recebida. As tratamentos de semente não precisam ser lavadas, e também tem que ser recebidas, obviamente. Depois, voltando à pergunta dela, a primeira parte da pergunta, que é... A cobrança do produtor, né? Qual a responsabilidade do produtor? O produtor, a responsabilidade é muito simples. Ele tem que lavar as embalagens que são laváveis no momento da aplicação e devolver em até um ano essa embalagem a uma unidade de recebimento. Quando você fala aí que pede, que é para receber sem a tampa, para receber com a caixa separada, na realidade são ferramentas que os nossos gestores pedem para os produtores. Por quê? Porque quanto menos tempo o caminhão do produtor fica lá, ajuda. Se ele já traz organizadinho, e nós temos uma unidade que é top disso, que é a unidade do pessoal de Maracaju, um caminhão em alguns lugares que demora 1 hora, lá em Maracaju é 30 minutos, 35 minutos, o caminhão vai embora, um caminhão truque com 400, 500 embalagens. Chegou lá, já está organizadinho, já separou a tampa. Então, não é obrigação separar, não é nada disso. Só que aí é mais tempo que o seu produtor, porque daí o nosso colaborador tem que tirar, olhar se ela está lavada ou não está lavada. Ou se tem resíduo dentro dela. Se tem resíduo ou não, separa. A mesma coisa com a caixa, então tirar dentro da caixa, olhar se está lavado. Então é mais tempo. Então, na realidade, o que a gente pede é para que ela já venha organizada. Não é obrigação do produtor. Não é obrigação. Não é obrigação. Isso aí a obrigação é devolver. A lavagem é só para que a gente indique, inclusive na questão econômica, como você já falou, né? Utilizar o máximo possível do produto. Lavar é obrigação dele, mas lá no momento da aplicação. Lavar obrigatório. Lá no momento da a obrigação do produtor é 2. Lavar as embalagens que são laváveis e devolver em até 1 ano. Ponto. Essa é a obrigação do produtor. Até 1 ano. Tem penalidade para quem não devolver essas embalagens? Porque no ato da compra é emitida uma nota fiscal. É emitida uma nota fiscal e fala lá, seu Éder Campos, o senhor tem que devolver a embalagem em tal lugar. Em até 1 ano. Em até 1 ano. Se eu não devolver, a polícia vai lá. Não, a gente tem um programa hoje aqui no Iago, que conversa com as unidades. Sei. E o Iago puxa um relatóriozinho lá, que esse relatório é diário. E aí ele faz uma data, um deadline, separa pega o Éder do que devolveu do dia 3 de abril de 2021 até 3 de abril de 2020. Deixa eu aproveitar aqui e mandar um abraço para o meu amigo Daniel Ingold, uma das pessoas que mais tem empenhado, né, para que haja uma gestão, né, na questão de controle efetivo do Iagro. Tem modernizado muito o Iagro nessa questão, né, de controle. Daniel Ingold fez um trabalho muito forte com o governo do estado para modernizar o controle da fiscalização de defesa sanitária animal e vegetal em Mato Grosso do Sul. Parabéns. Bom, a gente vai para o intervalo comercial, nós voltamos depois, só para encerrar o programa, mas para saber de você, depois que recolheu essas embalagens, foram lavadas, estão lá no INPEV, o que é feito com essas embalagens? O que elas viram depois, tá bom? Depois do intervalo a gente traz essa informação. Ok. E a gente está aqui com o Hamilton Rondon, ele está elogiando a Clariane pela pergunta dela, bastante oportuna, né, para o tema que a gente está abordando aqui, que é o destino correto de embalagens vazias de agroquímicos, defensivos agrícolas, vou usar agrotóxicos, tá? Para ficar mais fácil, as embalagens de agrotóxicos. Bom, eu já ouvi, não sei se é verdade, que aqueles conduítes que se usa na parede, aquele amarelo, em especial onde passa canos, fios de eletricidade, eles são feitos de embalagens recicladas de agroquímicos. É isso mesmo? É possível. É possível. Qual que é o conceito? É que nada que tenha contato assim, com o homem e com os animais. Então, o conduíte é uma das embalagens que é feita novamente. Hoje você tem vários, né? Caixa de bateria, cruzeta de poste. Mas o que é importante hoje? Que a gente voltamos a fazer embalagem novamente, a partir da embalagem reciclável, das embalagens vazias de agrotóxicos. Então hoje a gente consegue pegar uma embalagem, né? Alguns recicladores já estão aptos. Uma recicladora que começou esse projeto lá em Taubaté, Campo Limpo, chama Campo Limpo. Volta sem embalagem de novo de defensivo agrícola. Então, formando o tal do conceito hoje mais falado, que é a economia circular, né? Então ele sai
de uma fábrica, ele vai para revenda ou para a cooperativa, vai para o produtor, volta para a unidade de recebimento e volta para o reciclador e volta essa embalagem nova. Então é a economia circular. É um dos maiores conceitos de reciclagem hoje. E hoje o sistema Campo Limpo, o INPEV, juntamente com os revendedores, cooperativas e produtores rurais, tem permitido fazer isso, porque cada um fazendo a sua parte, né? O revendedor, quando ele ajuda a criar essa unidade, o produtor, quando devolve a embalagem, o fabricante, né, representado pelo INPEV, coordena esse trabalho, faz a gestão desse processo todo, é a economia circular mais perfeita que se pode ter no Brasil hoje. Maravilha, viu? Bom, deixa só para começar a finalizar aqui com o Hamilton Rondon. Às vezes tem mais alguma pergunta pelo Facebook. Nossa equipe está atenta ali, não tem, não, tá? Mas você pode participar, viu? Se quiser mandar também o seu WhatsApp, nosso telefone é 67 99932 3500, ou ainda perguntar aí pelo Facebook, que a gente responde a você. Hamilton, eu vejo que é um trabalho importantíssimo, né, do INPEV, um trabalho que vem sendo feito com muita seriedade. Isso contradiz e contrapõe talvez aquelas pessoas que não conhecem e que falam em mídias sociais que o produtor não é consciente, não é conservador e que não há controle por parte do setor rural nessas questões ambientais. Pelo contrário, né, Milton? A gente vê que há uma preocupação muito grande na preservação, não só na questão ambiental ali da preservação de nascentes e outras questões de quando vai limpar uma área, mas também na aplicação de produtos, né? O Brasil, e especificamente falando de Mato Grosso, é extremamente regulamentado a produção agrícola e a devolução de embalagem também. Então nós temos leis federais, a Lei 9974, o Decreto 4074, a gente tem a Lei Estadual 12059, nós temos o Decreto 12059 também do Estado, nós temos a resolução CONAMA, nós temos a Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos, a 12.305 do ano de 2010. Então, é extremamente regulamentado. E aí o produtor atende isso. Não foram leis que se engavetou, foram leis que foram para, na realidade, direcionar, né, normatizar de uma forma bem transparente a devolução das embalagens vazias. E o produtor rural brasileiro, os revendedores e as cooperativas e os fabricantes fizeram bem a sua parte, sem falsa modéstia. Tá. O produtor que quer mais informações, saber como fazer, onde procurar. Primeiro, sim, você tem o site do INPEV, impev.org.br, e uma outra coisa importante também da gente falar aqui, só para terminar, que o produtor hoje, o rural brasileiro, pode agendar a sua embalagem pelo computador. Como faz isso? Entra no site impev.org.br/agendamento e ele devolve, você marca todas as suas devoluções que você quer ao longo do ano. Então, faz uma agenda então para o ano todo, é isso? Já marca o ano todo que ele quer devolver. Uhum. Fora essa questão do site que eu falei para você, deixar meu telefone, no caso de Mato Grosso do Sul. Pode deixar, fica à vontade. 67 99604 2800. Essa Clariane foi uma das que... Vamos repetir bem devagarzinho. 67 9604 2800. Legal. Estou à disposição, de pé e a ordem aí para somar e multiplicar. Como sempre, até para entrevista também. Olha, só lembrando que essa ação que o Mato Grosso do Sul, o estado de Mato Grosso do Sul, está fazendo através da IAGRO, do INPEV, e através da Associação dos Produtores de Insumos, né, agrícolas, nós teremos aí no mês de abril agora, uma ação de coleta em Miranda, no mês de abril, Nova Andradina também no mês de abril, Paranaíba em junho, Ponta Porã no assentamento Itamaraty em junho, Bonito em julho, Inocência julho, Coxim em setembro, certo? Isso para atender pequenos produtores rurais. Tem multa aqui, eu estou vendo aqui, tem uma multa que varia de 20 a 200 UFERMs. Isso. Para quem não devolver? Mas o IAGRO é bem consciente, ele faz um trabalho mais de conscientização até... De educação, né? De educação do que de multa. Com certeza. Não é tão ele é fiscalizador, mas no sentido de ensinar. Ô Paulo Cruz, bom dia para você, Paulo Cruz. Você está parecendo um tucano com essa sua máscara aí, viu? Cara, essas máscaras bicudas, né? Elas acabam ajudando, porque para você falar, inclusive. Não fica igual, o som do tucano, você fica com essa voz de pato aí com a máscara. Olha aí, começou agora já chegou chutando na canela, eu já chuto também, velho.
Tá vendo? Esse é o Paulo Cruz. Bom dia, grandão. Muito bom dia. Você tá bom? Você viu que até para recolher embalagens vazias precisa do caminhão, né? Não tem jeito, né? Não. O motor tá em tudo mesmo, né, Paulo Cruz? Não, tá em tudo. Agora deixa eu pegar, é muito importante, né? A gente tem na indústria automobilística também, você tem a preocupação muito grande com resíduo, né? Você vê cada posto de gasolina que tem coleta de óleo, troca de óleo, resíduo, concessionárias, então tem que ter essa preocupação mesmo. A gente sabe que o impacto, né, precisa ser muito bem cuidado. A gente está vivendo um mundo tão diferente, né? Então a gente precisa cuidar. Mas eu vinha ouvindo vocês falarem aqui sobre Corumbá. Faz 4 anos que você não está lá e eu fui lá ano passado. Eu vou ser bem sincero, foi uma das experiências mais legais que eu tive aqui em Mato Grosso do Sul, foi a minha passagem por Corumbá. Conta pra gente rapidamente. Eu fui em família, a gente foi pela Estrada Parque, já foi um espetáculo, né? Eu acho que essa rota ela devia ser muito mais explorada. Eu acho que o que falta no nosso estado é uma gestão turística mais forte, sabe? A gente precisa valorizar histórico e cultural, né, Paulo? Pô, vim agora de Catalão, né, lá em Goiás, vim pelo fora de estrada trazendo 11 picapes da Mitsubishi. E a gente passou ali por Paraíso das Águas, Costa Rica, que lugar incrível. Lindo, né? Pô, Costa Rica é tão igual quanto bonito, cara. Paraíso das Águas, você parou lá no seu Brum, do queijo? Pô, não só parei, mas como trouxe um bocado de queijo, viu? Do seu Brum? Inclusive fiz uma entrevista muito legal com ele. Você me deve um pedaço de queijo do Brum, então. Fiz uma entrevista muito legal, o queijo dele, pô, você vê, um queijo fabricado, feito com o maior carinho aqui no nosso estado, premiado na Holanda. Então é o que eu falo. E voltando a Corumbá, né, eu fiquei ali quase 4 dias praticamente em Corumbá, fiz os passeios de barco, né, fiz uma pescaria, vi uma apresentação de viola de coxo, que tem um pessoal que faz apresentações culturais ali no Casario. Então, assim, eu acho, Éder, que para que a coisa dê certo, a conta ela precisa ser interligada, né? A gente precisa ter o incentivo do governo, mas a gente precisa também ter o interesse do nosso próprio habitante sul-mato-grossense. Porque se a gente está aqui, a gente fica pensando, eu vou conhecer, eu vou lá para a praia, eu vou lá para a Bahia, eu vou para Santa Catarina, e não conhece, não valoriza. Então, enquanto a gente não tiver essa síndrome de vira-lata pantaneiro, né, que eu brinco, a gente achar que tudo a gente tem que sair do estado para se divertir, a gente não vai não, velho. Legal. 3 minutinhos para o repórter CBN, a gente vai tocando aqui então com o Paulo Cruz. Deixa eu já me despedir do Hamilton Rondon, então, para depois não correr. Né? Hamilton, obrigado. Muito obrigado aí pela sua entrevista fantástica, maravilhosa. Foi um bate-papo muito interessante para a gente, viu? Assim, no que se refere à informação, não só para o produtor rural, para o pequeno, para o grande, mas também para quem é do meio urbano e que acha que o produtor não preserva e não conserva. Continua aí, Paulo. Não, pode ficar, Hamilton, fica aí. Nós vamos sair juntos, nós dois. Você vai dar um tchau ainda, peraí. Aqui com a gente. Você vai dar um tchau ainda. Só estou antecipando o agradecimento, tá? Então eu acho assim, e essa coisa e eu voltando lá de Goiás, a gente fez questão de passar por dentro das plantações, né? Por dentro, cara, é algo incrível, né? Então, quando você anda, você vê um pôr do sol, né? No nosso cerrado. É muito bonito. Eu acho que a gente precisa, e nesse momento de pandemia que a gente vive, as pessoas elas não estão mais aguentando, né? De diversas formas, inclusive não estão aguentando mais nem ficar em casa. E eu tenho feito viagens com a minha família dentro do meu automóvel, né? E a gente faz um roteiro muito seguro, não passando em lugar nenhum. Eu faço até piquenique hoje na estrada, né? Apesar dos meus filhos já serem grandes, às vezes vou com as noras, né? Então a gente curte um momento em família e vai com muita segurança. Maravilha. Né? Então eu acho que a gente precisa realmente estar muito interligado com o nosso Mato Grosso do Sul, sabe? A gente tem um potencial, não é só o agro, a gente sabe que Mato Grosso do Sul, junto com Mato Grosso e Goiás, são Paulo, vamos promover do mundo aí, mas... Paulo, nós podíamos uma hora nós dois promover o Rally da Produção. A gente pega um carro e sai rodando e mostrando que é o Mato Grosso do Sul que produz, né? Vamos fazer essa? Hamilton, um abração para você, obrigado, viu? Um abração, obrigado, estamos à disposição aí. Valeu, sempre, viu? Junto e misturado. CBN Agro, com Éder Campos.